dia, nós vamos resolver a questão. Parte do mecanismo de controle de um avião consiste de um componente rígido CBD e um cabo flexível AB. Se uma força é aplicada em D, uma deformação normal de 0,0035 milímetro por milímetro é causada no cabo. Qual o deslocamento do ponto D? Bom, então, para a gente resolver essa questão, a gente vai levar em consideração que, como normalmente acontece na engenharia, nós temos aqui pequenas deformações. Então, o que acontece nesse caso, nós puxamos essa alavanca do mecanismo de controle do avião como força P. E existe um cabo aqui colocado na diagonal, AP. Esse cabo ele vai se deformar. Então, para entender bem o que está acontecendo, e poder estabelecer uma estratégia de solução, a gente vai fazer um desenho auxiliar. Então, vamos desenhar aqui a visão não deformada desse desenho auxiliar. Então, nós temos aqui o cabo da posição A para a posição B. E aqui na vertical nós temos a estrutura rígida CBD. Então, está articulado aqui nesse ponto. Aqui nós temos ultra-articulação. Aqui nós temos o ponto que liga as duas estruturas. E aqui o ponto de aplicação da força P. Então vamos desenhar a força P aqui, agindo na horizontal. Certo? Agora, quando a gente tiver essa força P atuando, a estrutura vai se deformar. E o cabo AB ele vai sofrer uma extensão, uma deformação. E nós vamos considerar o seguinte, que essa estrutura rígida CBD, o C está bem aqui, e o ponto D está bem aqui. Essa estrutura rígida CBD ela vai girar em torno do ponto C para uma outra posição angular, ou seja, ela vai girar aqui em torno do ponto C. Então, esse cabo ele vai se deformar porque o ponto B vai passar de uma posição B para uma posição B'. E a gente vai ter aqui essa deformação porque o comprimento que vai do cabo A para o cabo B é diferente do comprimento que vai do cabo A para o cabo B'. Então, a gente nota que a gente tem aqui um triângulo. E esse triângulo ABC, ele é um triângulo ABC também, sempre uma forma que a gente deve procurar analisar o que acontece no triângulo, porque a gente estudou diversas equações envolvendo a geometria de triângulos. Então, é o que a gente vai fazer agora. Olha só. Vamos fazer um terceiro desenho aqui. Segundo desenho. Vamos desenhar agora apenas o triângulo AB'. Então, aqui a gente tem o comprimento AB'. Aqui a gente tem o comprimento B', e aqui o comprimento AC. Vamos ver o que a gente conhece e o que a gente não conhece desse triângulo. Nós conhecemos esse lado, ele vale 400 milímetros. Aqui tem o ponto A, aqui tem o ponto C, aqui tem o ponto B'. Conhecemos esse lado. Esse lado aqui a gente conhece também, porque ele vale 300 milímetros. Ele vai apenas rotacionar em torno do ponto C. Então a gente conhece esse lado também. Ele vale 300 milímetros. Então vamos indicar aqui 300 milímetros. 400 milímetros é o lado que vai do ponto A até o ponto C. Nós não conhecemos esse lado AB' ainda. Só que a gente tem o valor da deformação, que é 0,0035. Então, na realidade, a gente vai ver que a gente vai poder calcular esse lado AB' já. Nós vamos raciocinar o seguinte. Se a gente puder calcular esse lado AB',
é porque a gente pode usar, a gente vai usar essa informação da deformação. A gente conhece quanto que ele vai se deformar, então a gente pode conhecer esse comprimento, AB', porque a gente conhece o comprimento original. Apesar de não estar sendo dado o comprimento original do cabo AB, nós temos aqui 300 milímetros e 400 milímetros. Então a gente vai poder calcular, através do teorema de Pitágoras, o comprimento do lado AB. Agora, por que seria tão importante para a gente conhecer esse comprimento AB'? Porque se a gente desenha aqui a estrutura CBD na posição original, se a gente tiver os três comprimentos aqui, AB', 300 e 400, através da lei dos cossenos, a gente pode calcular esse ângulo aqui, que vai daqui até aqui. Se a gente chama esse ângulo de alfa, a gente vai poder calcular ele usando a lei dos cossenos. E se a gente calcular esse ângulo alfa, como a gente sabe que entre a linha AC e a linha BC a gente tem 90 graus, então a gente pode calcular esse ângulo θ aqui. E uma vez que a gente tenha calculado esse ângulo θ, a gente vai poder calcular o deslocamento desse ponto D. Por quê? O deslocamento desse ponto D ele vai se dar através de um arco. Esse arco ele nada mais é do que o prolongamento dessa estrutura rígida CBD. E esse arco aqui, que é o deslocamento do ponto D, vamos colocar esse deslocamento aqui em verde, para a gente diferenciar da força P. Esse deslocamento do ponto D, a gente também tem como calcular ele através da relação entre o ângulo, um determinado comprimento, e o arco que esse comprimento gera. Então, se a gente conhece o ângulo alfa, a gente tem como conhecer o ângulo θ. Se a gente conhece o ângulo θ e esse raio aqui, que vai do C até o D, e a gente conhece ele, a gente pode calcular o deslocamento do ponto D. Agora vamos colocar as equações que vão nos ajudar a fazer esse procedimento. Mas veja só que o desenho, nesse caso, desses problemas envolvendo deformação, ele é fundamental. Porque através do desenho a gente consegue estabelecer uma estratégia para a solução do problema. Agora vamos analisar com calma as equações que são necessárias. Bom, primeiramente, para a gente calcular essa posição deformada desse triângulo ABC, ou seja, a posição AB', a gente tem que calcular esse comprimento, AB'. Aí a gente vai ter definido os três lados desse triângulo. Em seguida, calculo o ângulo alfa, depois o ângulo θ, que vai ser alfa menos 90 graus, e finalmente o deslocamento ΔD. Então, para calcular esse comprimento AB', nós vamos tentar usar essa informação aqui da deformação. Então, vamos escrever a equação da deformação. Então, a deformação do segmento AB ela vai ser igual ao comprimento AB deformado, que é o AB', menos o comprimento AB, dividido pelo comprimento AB. Então, vamos avaliar o que a gente tem e o que a gente não tem dessa equação. Então, nós temos o comprimento. Nós ainda não temos, na realidade, o comprimento AB. Nós precisamos calcular esse comprimento AB. Mas nós temos a deformação. A gente precisa calcular o AB'. A gente não tem ainda o AB. Só que a gente comentou agora há pouco, quando a gente estava fazendo o desenho, que esse comprimento AB pode ser calculado porque a gente tem aqui um triângulo retângulo e nós temos 300 e 400 milímetros como lados. Então a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Vamos fazer isso. AB ao quadrado é igual a
400 ao quadrado, que a gente está usando milímetro, mais 300 ao quadrado. Então, com essa equação, a gente tem como calcular o AB. E aí a gente substitui o AB nessa equação de cima. Então, fica apenas na equação de cima, a incógnita AB'. E aí a gente pode calcular o AB' isolando ele nessa equação. Então, AB', a gente pode passar o AB para o outro lado, vai ficar epsilon AB vezes o comprimento AB. E esse menos AB a gente pode passar para o outro lado também, vai passar positivo. Então, o nosso comprimento AB' vai ser igual. A gente pode isolar esse AB. Quando a gente isola o AB, vai ficar sobrando 1 daqui, mais o epsilon AB daqui. Então, vamos fazer 1 mais epsilon AB, que multiplica AB. Então, a gente só fez isolar o AB. Se a gente fizer a volta, multiplicar o AB por epsilon, nós temos esse primeiro termo. E se multiplicarmos o AB por 1, a gente tem esse segundo termo. Então, é a mesma equação. E, finalmente, para calcular o ΔD, a gente vai fazer uso de uma equação que é lá da geometria. Ou seja, o ΔD, que é o arco, que é feito pela rotação desse raio que vai do C até D em torno do ponto C, ele é dado por comprimento CD vezes o ângulo θ. Lembrando que esse ângulo tem que estar em radianos para que essa equação ela funcione direito. Então, a gente tem aqui novamente a estratégia, né? É a gente calcular primeiramente o comprimento AB, que é o comprimento não deformado do cabo AB. Depois, com a equação da deformação, a gente tem o AB, tem a deformação, calcula o AB'. Uma vez que a gente tenha calculado o AB', a gente pode usar a equação da lei dos cossênios. E a equação da lei dos cossênios, ela, nesse caso, vai ser aplicada da seguinte forma. AB' ao quadrado, que é esse comprimento aqui, é igual a 400 ao quadrado, mais o outro lado, 300 ao quadrado, menos 2 vezes 300 vezes 400, vezes o cosseno desse ângulo que está oposto ao termo que nós colocamos aqui à esquerda do sinal de igual, vezes o cosseno de alfa. Então, a gente tem como calcular esse alfa porque nós conhecemos o AB' já, a partir dessa primeira equação. Então, a gente tem como calcular esse alfa usando a lei dos cossenos, porque a gente só fica com uma incógnita nessa equação. E agora, a gente tem como calcular esse ângulo θ, porque a gente sabe que o alfa, ele é um ângulo que ele pega toda essa inclinação aqui desse lado do triângulo. Mas daqui para cá, a gente tem exatamente 90 graus em radiano π sobre 2. Então, o θ, na realidade que a gente está vendo aqui, é igual a esse alfa completo menos o π sobre 2. Então, θ é igual a alfa menos π sobre 2. Pronto. Então, depois de a gente ter calculado o alfa, através dessa equação da lei dos cossenos, a gente pode então calcular o θ. E finalmente calcular o deslocamento do ponto D. Porque a gente vai saber qual é o θ, vamos substituir aqui e a gente calcula o deslocamento do ponto D. Veja só que é uma série de cálculos que a gente tem que fazer para resolver esse problema. Então, vamos mais uma vez apenas fazer um sumário do que a gente vai fazer, do que a gente raciocinou. Então, primeiramente,
a gente tem que calcular esse comprimento, que é o comprimento não deformado do cabo B, através dessa equação. Então, nós vamos fazer primeiramente, vamos colocar aqui uma ordem. Primeiramente, vamos calcular essa equação aqui. Então, primeiramente, a gente vai calcular o AB usando essa equação. Depois, a gente calcula o AB' usando essa segunda equação. E a gente vai ter esse comprimento deformado. E aí, a gente tem o triângulo da estrutura deformada. Com esse triângulo, a gente pode escrever a lei dos cossenos para calcular o ângulo alfa, com essa equação. Vamos chamar de equação 3. Depois de ter calculado o ângulo alfa, a gente vai calcular o ângulo θ. E depois de calcular o ângulo θ, finalmente, a gente vai calcular o deslocamento do ponto D. Então, são vários cálculos em sequência, mas dessa maneira a gente conseguiu estabelecer essa estratégia. Veja que é muito importante, né? A gente faz esse procedimento em todos os exercícios. Antes da gente fazer qualquer cálculo, a gente realmente traçar essa estratégia pensando nas equações que a gente vai usar. E vamos então aos cálculos. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, primeiramente, calculando esse comprimento AB. Então, o comprimento AB ele vai ser igual a gente vai passar esse quadrado para o outro lado, raiz quadrada de 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Então, quando você faz esse cálculo usando sua calculadora, você obtém o valor de 500 milímetros, que é o comprimento desse cabo AB antes da deformação. Depois, agora vamos calcular o comprimento AB', que é o comprimento desse cabo depois da deformação. Então, o AB' vai ser igual a 1 mais a deformação, que é 0,0035, que é um dado do problema, vezes o comprimento de 500 milímetros. Quando você faz esse cálculo usando a sua calculadora, você chega até o valor de 501,75 milímetros. Então, esse é o comprimento deformado do cabo AB, que nós chamamos no nosso desenho de cabo AB'. Agora, a gente vai fazer o cálculo do cosseno de alfa. Veja só, vamos ter que fazer uma pequena manipulação nessa equação para poder calcular esse cosseno de alfa. Então, primeiramente, vamos isolar o próprio cosseno de alfa. Vamos fazer isso por parte. Então, vamos pegar essa equação 3. Vamos pegar aqui os termos. Para ficar positivo o cosseno de alfa, a gente vai passar todo esse termo aqui, que está negativo, para o lado esquerdo do sinal de igual. Então, ele vai ficar positivo. 2 vezes 300 vezes 400 vezes o cosseno de alfa, igual a esses dois termos vão ser mantidos aqui à direita do sinal de igual, 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado, e esse termo AB' ao quadrado a gente vai passar para o outro lado negativo, porque ele está positivo aqui. Vamos colocar logo o valor, inclusive, menos 501,75 ao quadrado. E agora a gente pode calcular o cosseno de alfa. Então a gente calcula o cosseno de alfa passando esses termos que estão multiplicando ele para o outro lado da equação, mas dividindo. Então a gente vai ficar com 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado menos 501,75 ao quadrado dividido por 2 vezes 300 vezes 400. Pronto, então a gente calcula o cosseno de alfa, mas a gente está querendo calcular o alfa, não o cosseno de alfa. Então, a gente vai passar a função cosseno para o outro lado. E ela passa através da função inversa do cosseno. Cosseno é menos 1 ou arco cosseno. É a mesma coisa. Então, 400 mais 300 ao quadrado menos 501,75 ao quadrado
dividido por 2 vezes 300 vezes 400. Então, a gente tem aqui o valor do alfa. Quando a gente faz esse cálculo usando a calculadora científica, a gente obtém o valor de aproximadamente 1,578 radianos. Veja que esse cálculo ele é um cálculo um pouco mais complexo para você fazer na máquina de calcular. O ideal é você fazer esse cálculo de apenas uma vez. Então, se você tiver dúvidas, se você tiver questões com relação à máquina de calcular, você pode assistir a nossa aula sobre como usar a calculadora científica. E lá você vai ter condição de tirar todas as suas dúvidas com relação ao uso da calculadora e como fazer de uma forma muito prática e rápida esses cálculos, que são cálculos mais complexos. Pronto, então a gente tem o ângulo alfa. Agora vamos calcular o ângulo θ com a quarta equação. Então, o ângulo θ é igual a alfa menos π sobre 2, ou seja, 1,578 menos π sobre 2. Então, quando você faz esse cálculo usando a calculadora, você obtém o valor de aproximadamente 0,0720 radianos. Então, esse é o ângulo θ. E de posse do ângulo θ, a gente pode finalmente então calcular o comprimento ΔD. Então, vamos fazer esse processo agora. ΔD ele vai ser igual então ao raio, que vai do C até o D, que é 300 mais 300, 600 milímetros, vezes o ângulo θ. Então, 600 milímetros vezes o ângulo θ em radiano. Quando você faz esse cálculo, você obtém o valor de 4,32 milímetros. Então, esse é o deslocamento da extremidade do ponto D. Veja só que é um exercício que deu um certo trabalho do ponto de vista de cálculo, mas que envolve principalmente a geometria. E de uma maneira geral, a gente usou aqui aspectos que já usamos em outros problemas, ou seja, geometria do triângulo. O triângulo é muito usado em estruturas de engenharia, até pelo fato de a gente conhecer bastante ele, e essa relação permite que a gente calcule o deslocamento de extremidades de estruturas que sofreram rotação. Então, é isso. Eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!